Pessoal, bom dia. Vamos para a segunda semana, continuando as atividades. Na semana passada, a gente começou as atividades, corrigiu a letra A e a letra B. Agora, a letra C e a letra D. Então, vamos aqui. Letra C e a letra D da atividade 1. Então, aqui pede para calcular distâncias entre os pontos A e B. Se eu estou falando do ponto A, é XA, YA. Se eu estou falando do ponto B, XB, YB. Então, a distância entre A e B é raiz quadrada de quem? XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Bem, se eu estou falando de A e B, sempre aqui, ó, B menos A, tá? Então, a distância entre A e B, XB é quem? 2, tá aqui. Menos o XA, que é 0, ao quadrado, mais YB é 2, menos YA, que é 0. 2 menos 0 ao quadrado é 2 ao quadrado, que é 4. 2 menos 0 ao quadrado é 2, que ao quadrado é 4. 2 mais 2, 4 unidades de medida. O M quer dizer unidades de medida. Letra D. O ponto A é menos 1 e 6, que XA é menos 1, YA 6. O ponto B é 2 e 5, XB é 2, YB é 5. Primeiro sempre é X, depois é Y. Distância entre A e B é XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Distância de A a B, XB, tá aqui, 2, menos da fórmula, o XA, que é menos 1, por isso eu coloquei entre parênteses. Mais YB é 5, menos YA, que é 6, ao quadrado. Então, o menos com menos vira mais. Então, fica 2 mais 1 ao quadrado. E aqui 5 menos 6, se um é mais, um é menos, eu diminuo, conservo o sinal do maior. Então, 6 menos 5 é 1, conservei o sinal do maior, que é menos 1. 2 mais 1, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10 unidades de medida. Número 2. O número 2 fala o seguinte: dados os pontos A e B, determina as coordenadas do ponto médio em cada caso. Então, e que é o ponto médio? Nós vimos na aula passada. Então, voltamos aqui. Vou fazer aqui um a um. Então, ponto médio entre os pontos A e B. O ponto A é XA, YA, o ponto B é XB, YB. Então, o ponto médio, a fórmula é x do ponto médio é XA mais XB sobre 2, y do ponto médio, YA mais YB sobre 2. XA, quem que é? 0, mais da fórmula, o XB, que é menos 5. Quando for assim, já pode pôr menos direto. Mais com menos é menos, 0 menos 5 é menos 5. Dividido por 2, fica menos 5 sobre 2. YM é YA mais YB sobre 2. Quem que é o YA? 4. Mais YB, 8, dividido por 2. Então, 4 mais 8 é 12. 12 dividido por 2 é 6. Então, quem que é o ponto médio? É XM, YM. XM menos 5 sobre 2. YM deu 6. Então, o ponto médio é menos 5 sobre 2 e 6. Continuando. Letra B. O ponto A é menos 9 e 2 e o ponto B 2 e menos 4. Então, XA, YA, XB, YB. O ponto médio é XA mais XB sobre 2. XA, já marquei aqui, menos 9. Mais o XB. XB é 2. Menos 9 mais 2, se um é mais, um é menos, diminui e conserva o sinal do maior. Maior é menos 9, então conserva o sinal de menos. 9 tira 2, fica 7. Fica 7 sobre 2. YM é YA mais YB sobre 2. YA é 2, YB é menos 4. 2 menos 4. Quando for menos assim,
já pode colocar direto. 2 menos 4 é menos 2, dividido por 2 é menos 1. Então, o ponto médio é xm, yn. Xm eu achei que é menos 7 sobre 2 e ym é menos 1. Letra C. O ponto A é menos 2 e 1/3 e o ponto B 2 e 3. Então, quem que é o xm? Xa mais xb sobre 2. Lembrando que se eu estou falando do ponto A, é xa, ya, ponto B, xb, yb. Então, xa, menos 2 mais xb, 2 dividido por 2. 2 menos 2 é 0. 0 dividido por 2 é 0. Ym é ya mais yb sobre 2. Ya, 1/3, pus aqui, mais yb, 3 sobre 2. Quando não tem nada embaixo do 3, quer dizer que tem o 1. 3 sobre 1 é 3. Então, vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Entre 3 e 1 é 3. Divido pelo de baixo, o resultado multiplico pelo de cima. 3 dividido por 3 é 1. Vezes 1, 1. 3 dividido por 1 é 3. Vezes 3, 9. Agora, basta somar 1 mais 9, 10 sobre 3. Divisão de fração. 10/3 dividido por 2. O 2 é como se fosse sobre 1. Dividir a primeira fração pela segunda, a regra é copie a primeira fração, que é a de cima, e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é 2 sobre 1. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Para multiplicar a fração, é o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Ou numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 10 vezes 1, 10. 3 vezes 2, 6. Sempre que a fração não tiver jeito de simplificar, nós simplificaremos. 10 dá por 2 e 6 dá por 2. 10 por 2, 5. 6 por 2, 3. Então, xm, o ponto M, xm, ym. Xm deu 0, ym deu 5/3. Exercício 3 é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A distância entre os pontos A, menos 2 e Y, e B, 6 e 7, é 10. O valor de Y é. Ou seja, já está te falando quanto que é o valor da distância e pede que você achar o Y do ponto A. Essa questão é bem trabalhosa, mas é só algebreira. Então, vamos aqui. Então, a gente falou que a distância entre A e B é 10. Então, te deu o ponto A, que é menos 2 e Y, e o ponto B, que é 6 e 7. Se eu estou falando de A, isso aqui é XA, YA, do ponto B, XB, YB. Se ele me deu o valor da distância, quer dizer que ele quer que você use a distância entre os dois pontos. Então, a distância entre A e B é raiz quadrada de quem? XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, XB é 6, menos da fórmula, o XA é menos 2. Então, fica menos 2. YB é 7, menos YA, que é Y ao quadrado. Então, como que vai ficar? Menos com menos, primeiro resolvendo parênteses, fica mais, fica 6 mais 2. 7 menos Y ao quadrado. Só que ele me falou que o DAB vale 10. Então, no lugar de DAB, eu vou colocar 10. E repito isso aqui. Para mim eliminar a raiz, eu já expliquei isso para você na aula passada. Quando eu tenho alguma coisa ao quadrado, uma raiz quadrada, para me eliminar ela, basta elevar ao quadrado, que eu posso cortar a raiz com o quadrado e vai sobrar o que estiver lá dentro. Por isso que eu coloquei esse asterisco aqui. Então, voltando aqui, eu não tenho essa raiz ao quadrado, para mim não alterar a minha equação, eu vou elevar dos dois, ó, não tem o sinal de igual? Primeiro lado, o segundo lado. Eu vou levar os dois lados ao quadrado. Aí, a raiz com o quadrado eu corto. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100.
E vou desenvolver aqui. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. E eu tenho que desenvolver isso aqui. Aí, desenvolvi do lado de cá, ó. Pus até um asterisco aqui e vou desenvolver aqui, ó. O que é alguma coisa ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. Então, é 7 menos y, que multiplica 7 menos y. Então, o primeiro aqui eu vou multiplicar com o primeiro, o segundo de cá. Aí, depois eu pego o segundo, multiplico pelo primeiro, segundo, aplicando a distributiva. Então, 7 vezes 7, 49. 7 vezes menos y, menos 7y. Menos y vezes 7, que é pegando o primeiro vezes o primeiro aqui, eu posso fazer o conto 7 vezes y, menos 7y. Menos y vezes menos y, menos com menos, mais y vezes y ao quadrado. Então, eu vou organizar quem é semelhante. 49 não tem ninguém, y ao quadrado não tem ninguém. Menos 7y, menos 7y, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Dá menos 14y, quer dizer que deu y ao quadrado, menos 14y mais 49. Então, eu volto aqui. No lugar disso aqui, eu vou colocar y ao quadrado, menos 14y mais 49. Aqui a gente assumiu com o quadrado. Então, vamos organizar. Primeiro, eu sempre gosto de colocar o quadrado. Y ao quadrado, menos 14y. Agora, eu vou somar 64 mais 49, 113. Mais 100, passa para cá, menos 100. Sobrou alguma coisa? Não, igual a zero. Porque aqui, ó, passei para cá, o 100, menos 100. Então, y ao quadrado menos 14y. Então, 113 menos 100 dá 13, igual a zero. Caímos numa equação de segundo grau. A gente resolve pela forma resolutiva de Bhaskara. O número que está na frente do y ao quadrado é o A. Então, o A vale 1. O B, o número que está na frente do y, vale menos 14. E C vale 13. Então, vamos para a forma discriminante do delta. Delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado. Quem que é B? B não é menos 14? Menos 14 ao quadrado, repito, menos 4 vezes. O A vale 1, eu substituo, e o C vale 3, substituo. Menos 14 ao quadrado é menos 14 vezes menos 14. 14 vezes 14, 196. Todo número ao quadrado que é positivo. Aqui, menos com mais é menos, com mais é menos. 4 vezes 1, 4 vezes 13, 52. 196 menos 52 dá 144. Agora, eu vou para o Bhaskara propriamente dito. O Bhaskara y é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ah, professora, ela era com x. Mas aqui está em função de y, então, passa, em vez de chamar x', x2', vai chamar y', y2'. Menos b, o meu b não é menos 14, tá aqui, ó. Então, é menos da fórmula e o menos do menos 14, põe entre parênteses. Mais ou menos, raiz do delta. O delta eu não achei que é 144. Sobre 2 vezes o A, que é 1, tá aqui 1. Menos com menos é mais 14. Mais ou menos, raiz quadrada de 144. O número multiplicado por ele mesmo dá 144 é 12. Sobre o 2 vezes 1, 2. Então, y', y2'. Primeiro eu vou pegar o mais na linha de baixo, o menos. 14 mais 12 dividido por 2. 14 mais 12, 26, dividido por 2, 13. Eu peguei o mais, agora eu vou pegar o menos. 14 menos 12 dividido por 2. 14 menos 12 é 2, dividido por 2 é 1. Então, os valores possíveis do x', y', do y', y2' é 1 ou 13. Resposta lá da questão, letra C. Ok? Ó, pode observar aqui que letra C, 1 e 13. Número 4.
Determine o perímetro do triângulo ABC. É um exercício muito recorrente. Sempre cai esse exercício, né? Então, primeira coisa que eu tenho que saber. Perímetro. O que é perímetro? É a soma dos lados, que formou um triângulo aqui. Então, eu tenho que saber qual que é a distância de A até B, para me saber quanto que mede esse lado, de B até C e de A até C. Tá bom? Para fazer isso, eu tenho que tirar os pontos. Então, quem que é o ponto A? Tá aqui o ponto A. Baixando ele na linha do X. Então, o ponto A é 3 e 2. Então, A é 3,2. Já estou anotando aqui no papel. Ponto B é menos 1 e 5. Olha, eu desço lá no eixo X, para me saber quanto que vale no X. Primeiro não é sempre X, depois é o Y. E depois vou no Y. Então, é menos 1 e 5. O ponto C, vamos lá no X, ó. Menos 3 e menos 6, ok? Aqui, coloquei os valores. Ponto A, 3 e 2. Ponto B, menos 1 e 5. Ponto C, menos 3 e 6. O que eu falei? O perímetro é a soma dos lados. Vou calcular a distância de DAB, DAC e DBC. Então, ponto A, XA, YA. Ponto B, XB, YB. Ponto C, XC, YC. Correto? Então, eu tenho que calcular a distância de A até B, de A até C e de B até C. Então, vamos primeiro calcular a distância de A até B. Distância de A até B é XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Notem, gente, X com X eu subtraio Y com Y. Como que eu vou saber a ordem? Se é AB, eu faço B menos A. Ou A menos B. Mas se você começar com B menos A no X, você tem que começar com B menos A no Y. Então, eu sempre começo de trás para frente. Então, é XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Então, XB. Tá aqui, tá dando para ver? XB é menos 5. Menos o XA. O XA é 3. Menos 1, menos 3. YB, tá aqui, 5. Menos YA, que é 2. Então, fica 5 menos 2, tá aqui, ao quadrado. Menos 1, menos 3, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. 1 mais 3, 4, conservei o sinal de menos. 5 menos 2, 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Todo número ao quadrado fica positivo, porque menos com menos vira mais. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Podia ser mais ou menos 5. Mas a gente sabe que é positivo, porque a distância sempre é positiva. 5 unidades de medidas. Então, na hora que eu calcular o perímetro, a DAB já deu 5. Agora, eu vou calcular o DAC. Ai, professor, só ensinou com A com B. O que eu falei para vocês? O X subtraindo, o Y subtraindo. Não é AC? XC menos XA ao quadrado. YC menos YA ao quadrado. XC, tá aqui, menos 3. Menos XA, que é 3. YC, menos 6, pus aqui. Menos YA, que é 2. Menos 2. Menos 3, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal, dá menos 6. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 6, menos 2 é menos 8. Tudo sempre fica positivo. 6 ao quadrado, 36. Menos 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. Raiz quadrada de 100 é 10 unidades de medida. Agora a última, DBC. Então, é XC menos XB. Ó, esse de trás menos da frente.
XC menos XB ao quadrado. Eu não comecei com XC, aqui eu começo com YC menos YB ao quadrado. XC menos 3, coloquei aqui, menos da fórmula. Meu XB é menos 1, coloquei entre parênteses, que tem o menos da fórmula e o menos do XB. Mais YC é menos 6, menos YB, que é 5. Menos com menos virou mais, tá vendo aqui, ó? Menos 3 mais 1 ao quadrado. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 6 menos 5 é menos 11. Agora, vamos completar esse. Se um é menos e um é mais, diminui e conserva o sinal do maior. Menos 3 mais 1 é menos 2. O menos 11 ao quadrado é 11 vezes 11, 121. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 21 dá 125. Depois vou ensinar vocês em sala para torar. Tá? Não sei se vocês sabem. Então, o perímetro, né, a soma dos lados, deu 5, 10 e raiz de 125. 5 mais 10, 15, mais raiz de 125. Eu não somo 15 mais raiz de 125 e vira 15. Raiz iguais, só somo se fosse raiz de 15 mais raiz de 15. Uma raiz de 15 mais uma daria 2 raízes de 15. Não é o caso aqui. Então, eu deixo separadinho. 15 mais raiz de 125 unidades de medida. Questão 5, ó, pessoal, do Enem. Cai questões do Enem de geometria analítica. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si. Desculpa. Nomes de letras paralelas entre si. A rua A, B, C, D, E, F. E perpendiculares às ruas, essas paralelas são perpendiculares, ou seja, formando ângulo de 90 graus, com as ruas com números. Rua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os quarteirões são quadrados, ou seja, têm mesmas medidas. E todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical, assim, ou horizontal, para o lado. Horizontal é assim, vertical é assim. Eu posso caminhar daqui para cá, ou para cá. Eu não posso andar aqui, entendeu? Isso é informação muito importante. Desconsidere a largura das ruas. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6. Rua 6 está aqui, ó. Com a rua E. Rua E com rua 6 está aqui. O consultório do pai, a rua 2, com a rua E. Tá aqui o consultório do pai. E a escola das crianças, a rua 4 com a rua A. Tá aqui, ó, quando eu junto, ó. Ó o plano cartesiano aí, gente. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado em quais ruas? Então, vamos aqui, ó. Eu desenhei aqui o nosso plano cartesiano. Ele falou que a mãe fica na rua 6 com a rua E. Então, rua 6, cruzamento com a E, é exatamente aqui. O pai, eu chamei de P, é a rua 2 com a rua E, cruzamento aqui. E as crianças ficam na rua C, na rua 4 com a rua A, A4. Tá bom, viu que formou um triângulo isso aqui, né, pessoal? Apesar que não vai usar isso pra nada. Aí te deu as alternativas. Qual que vai dar exatamente a mesma distância? Ó, gente, dica macete. Você não vai calcular a distância entre dois pontos aqui, porque ele falou que você pode andar só assim, né? Ou
horizontal ou vertical. Então, vamos tentar as alternativas. Eu coloquei as alternativas aqui para ficar mais fácil. Então, a rua 3 com a rua C. A rua 3 com a rua C, rua 3 tá aqui. A rua C tá aqui. Então, vamos ver qual que dá a distância aqui. Ó, 1, 2, 3. Tá certo? As crianças, para chegar na casa aqui, gastou 3, ó. 1, 2, 3. O pai, 1, 2, 3. Agora, vamos ver a mãe. 1, 2, 3, 4, 5. Ele falou que todos têm que estar na mesma distância. Alternativa A, fora. A rua 4 com a rua C. Rua 4, a rua C é aqui, ó. Então, vamos tentar, vou fazer até maior um pouquinho, pra gente fixar. Então, fica aqui, ó, 1, 2, das crianças para casa. O pai, 1, 2, 3, 4. Se você tentar o caminho, gente, também vai dar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qualquer caminho que você tomar, vai tomar 4. Aqui foi 2, 4, furou já, não precisa nem tentar mais. Agora, a rua 4 com a D. A 4 com a D é aqui, né? A 4 com a D é aqui. Então, das crianças para cá, 1, 2, 3. Deu 3. Do pai para cá, 1, 2, 3. Opa, 2 já deu. Da mãe para cá, 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Qualquer jeito que você fizer 1, 2, 3, você tomar, deu 3. Então, se deu 3, todos deu 3, quer dizer que a resposta é letra C. Tranquilinho, uma questão que você tinha que contar e observar. Tem hora, pessoal, que a resposta você faz por tentativa, tá ok? Questão 6. A questão 6 é da PUC do Rio de Janeiro. Sejam ponto A, 1 e 1, ponto B, 5, 7. Pontos do plano cartesiano. As coordenadas M de M, o ponto médio do segmento AB, são. Então, ele quer saber quem é o ponto médio do segmento AB. Então, vamos aqui. Ele te deu que o ponto A é XA1, YA1. Ponto B, XB, YB. E quer saber quem que é o ponto médio. Então, quem que é XM? Pela fórmula, já ensinei para vocês. É XA mais XB sobre 2. XA, 1, mais XB, 5 sobre 2. 1 mais 5, 6 sobre 2, 3. YM é YA mais YB sobre 2. YA, 1, daqui, mais YB, 7 sobre 2. 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. Quem que é o ponto médio? É o XM, YM. XM deu 3, YM deu 4. Resposta, dá para olhar lá, ó. Letra A de amor. Esta questão é do banco de dados do CIMAV, que é aquela avaliação externa que vocês fazem no final do ano, no final do nono, não sei se vocês lembram que vocês fizeram, e final do terceiro. O retângulo ABCD está desenhado no plano cartesiano a seguir. Ele quer saber o quê? Qual o perímetro desse retângulo? Primeira coisa que eu pergunto, o que é perímetro? Perímetro não é a soma dos lados? Então, eu tenho que somar esse lado AB, mais BC, mais DC, mais AD. Eu poderia fazer calculando a distância entre dois pontos, mas como tá reto, tá bem tranquilo, quer ver? Olha aqui, os quadradinhos são tudo de tamanho 1. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, certo? E o lado de cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais 9, 18. Falta somar esses dois lados. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 mais 3, 6. Mais 9, mais 9. Então, fica 9 mais 3, mais 9, mais 3. Então, 3 mais 9, 12. 12 mais 3, 15. 15 e 9, 24. Então, o perímetro, a soma dos três lados é letra B, 24. Você viu que eu não precisei nem de papel, gente? Esse lado é 9, mais 9, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. Simplesmente contar é uma questão do CIMAB, tranquila, sem sobrenome. Mas se você pegasse aqui, o XA é menos 4, YA é 2, e fizesse a distância de A até B, de B até C, de C até D e de D até A, você ia ter muita conta e ia chegar no mesmo resultado. Quando tiver retinho assim, ó, dá para contar, ainda mais que tá quadriculado, ok? E agora sim, iniciamos a segunda semana. A segunda semana, nós vamos desenvolver questões relacionadas à equação da reta. Tá, do jeito que tá aqui, eu ia gastar umas 3 aulas para explicar isso aqui tudo. Isso aqui é a dedução da fórmula, gente. Olha o tamanho, tá? Para chegar aqui. Como que acha a equação da reta quando você tem dois pontos? Você põe o x e o y, que é o ponto genérico. X, y, 1. Genérico quer dizer que todos você vai ter que colocar esse x, y. Depois, você vai pôr o ponto A e 1 e o ponto B e 1 e igualar igual a zero. Feito isso, você vai achar uma equação do tipo... Quer ver? Olha aqui. Olha o tanto de desenvolvimento. A x, alguma coisa x, mais alguma coisa y, mais c igual a zero. Essa é a dedução. Eu não vou explicar, só com a fórmula vocês já resolvem. Então, vocês têm que saber essa fórmula aqui, ó. X, y1, o ponto A, x, y, A1, o ponto B, x, b, y1, igual a zero. Então, venham aqui, ó. Eu fiz um resumo, que é muito importante vocês terem pelo menos esse resumo no caderno, ok? Tudo, gente, ó, quando eu estudava para cursinho, quando eu estava fazendo vestibular, eu já fiz 3 vestibulares na UF, passei nos 3, então, o que faz? Vocês têm que ter resumo, que através dos